Olá, paz e graças, amados irmãos do canal Conhecendo a Escritura. Aqui quem fala é o irmão Flávio Elias, trazendo mais um estudo da parte de Deus para os amados irmãos. Hoje nós vamos falar da mensagem do simbolismo que está em Isaías 14, a partir do versículo 3, né? Essa mensagem é alusão a um ser espiritual. Tudo que está ali está relacionado a um ser espiritual. Da mesma forma que Deus trabalha muitas vezes o faraó do Egito, o rei da Síria, o rei da Babilônia. O Egito representa o mundo, a Babilônia é este mundo a qual nós vivemos. Então existe um ser que está por trás, uma alusão a esse ser espiritual que domina tudo isso. No versículo 3, a qual nós vamos fazer a leitura e dar início e fazer uma exegese de cada texto, porque entre linhas, né, vamos ter metáfora, nós vamos ter simbolismo, né, de árvores e alguns termos que o Eterno está trabalhando. O versículo 3 diz: no dia em que Deus vier dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. E aqui nós vemos já um apontamento: no dia que Deus dar-te descanso, está apontando para o milênio. Milênio é o sétimo dia, o dia do descanso. Então, quando o Senhor estiver voltando, né, com o seu povo santo, ou quando ele estiver voltando para resgatar o povo santo, porque dessa servidão, a qual nós estamos nesse mundo, nessa Babilônia, nós ainda estamos nessa servidão da Babilônia. Não é que nós estamos servindo ao rei da Babilônia, é que nós estamos nesse sistema babilônico. Quando Cristo vier e implantar o milênio, nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos com ele. E aí nós paramos de viver essa angústia, em algumas traduções tem tribulações, a qual nós passamos, porque o opressor ainda está aqui nos oprimindo de alguma maneira. Então ele diz: olha, quando você passar por tudo isso, da dura servidão com que te fizeram servir. Então esses seres, né, esse rei da Babilônia fez com que nós fiquemos escravos. Da mesma maneira que na sombra foram 70 anos de escravidão, nós vamos passar 70 anos espiritual nessa escravidão, até que esse rei da Babilônia seja destruído pelo o escolhido, o Messias, né? O meu escolhido. Da mesma forma, quando foi na sombra, o rei da Babilônia foi destruído pelo Ciro, e assim será. Da mesma maneira, Cristo sendo esse mensageiro, esse libertador, que vai nos libertar desta opressão e servidão a qual nós estamos. E aí o versículo em seguida vai dizer assim: então proferirás este mostejo. Mostejo é um provérbio ou uma sentença contra esse rei da Babilônia. Contra o rei da Babilônia e dirás, né? Como cessou, ó opressor, esse opressor que oprimia esse povo santo? Como acabou a tua tirania, tu era tirano sobre todas as nações, tu dominavas sobre ela. E aí o Senhor vai dizer: quebrou o Senhor a vara dos perversos, o cedro dos dominadores. Então nós vemos que cedro é um bastão, né? E é um símbolo de autoridade e poder, a qual a vara que eles usavam, né? Que estava sendo representado nesse bastão, que era esse cedro, que eles usavam para dominar o povo, para oprimir o povo. E o povo ele era oprimido porque existiam essas nações, essas autoridades que era agido pelo ser espiritual, né? No sentido aqui, o ser espiritual estava agindo no mundo espiritual para oprimir essas pessoas, né? E usando os seus que trabalhavam, né, para ele, os seus dominadores, né, os mensageiros, que eram os espíritos, né, esses seres caídos que faziam um trabalho para o seu rei. Porque existe principados que dominam sobre nações, e esse principado que traz guerra, que traz isso, que traz toda essa opressão, podemos dizer assim, toda essa opressão sobre cada domínio, né, cada região, e essa região era dominada por esse principado. E aí ele tem também aqui, em Salmo 125, que está aqui embaixo, né, que diz assim: assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor está fazendo aqui uma alegoria, o Senhor se põe ao redor do seu povo. Né? Ele está dizendo assim: olha, da mesma forma que existem montanhas, né, que cercam Jerusalém ou estão ali ao redor, aí você vai dizer: da mesma forma eu me ponho ao redor do meu povo, eu protegerei ele, agora e para sempre. E aí o versículo 3 diz assim: os perversos não governarão a terra do justo.
está dizendo, essas pessoas mal, esses opressores, né? Eles não vão estar governando junto com os justos. Por quê? Para que os justos não sejam tentados a fazer o mal ou a cair. Ele tá dizendo, se os justos ficarem no meio desses joios, né, que eles vão estar misturados, essas sementes vão estar misturadas, o que vai acontecer? É sujeito a fazer, né, o mal ou ser tentados a fazer o mal. Então, os perversos não governarão. Então, ele vai quebrar o cetro dos dominadores que dominam o povo. Ele vai quebrar, né, toda autoridade, todo o poder desse ser espiritual vai ser quebrado. E ele não vai ter mais domínio sobre as nações, sobre os reis, sobre os impérios, a qual ele implanta as suas medidas de guerras, né, e tudo que nós vemos neste mundo babilônico. E aí ele vai dizer, os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. E aí, o que é que acontece? Versículo 6 diz, que feriam os povos com furor. Então, esses dominadores feriam os povos com furor. Tanto a opressão de oprimir o povo santo, aqueles que eram guardados e escolhidos do Eterno, como os povos, as nações que não submetiam a sua autoridade e poder. Então nós vemos aqui, com golpes incessantes e com ira dominava as nações, né? Esse ser espiritual dominava as nações, com perseguição irreprimível. Então, ele perseguia o povo. A gente tira aqui pelo rei da Síria, como ele era cruel. Porque existia um ser espiritual que agia, era cruel com as pessoas, né? Era irreprimível, né? Fazia massacre e mais massacre. Eu não vou vir aqui, mas quem conhece a história sabe que era um dos impérios mais cruel, era os impérios assírios. Então nós vemos que aí ele vai dizer aqui no 6, já agora descansa e está sossegado toda a terra. Por que está sossegado toda a terra? Porque esse opressor ele vai cair, ele vai para o abismo, vai para o Sheol, nas profundezas, né? E aí Deus vai implantar seu milênio e vai existir sossego, vai ter descanso, que é o 7º dia, é o dia do descanso. Vai ter o descanso no milênio, tabernáculo, ali Cristo reinando com a sua amada igreja, onde eles serão reis e sacerdotes e terão sua função durante o milênio, que nós vamos ver também no decorrer desse estudo. E ele vai dizer, agora descansa e está sossegado toda a terra. Todos exultam de júbilo ou de alegria, todos estão alegres, porque esse opressor caiu, ele não está mais no meio, ele não tem como ser acusador, ele não tem como estar ali para acusar aquele povo, oprimir as nações e os seus dominadores, mensageiros, está trabalhando para ele, porque ele é quem fazia com que isso tudo acontece. Quando o líder ele é preso, não tem como ter uma dinastia, né? E aí o Senhor vai implantar o seu milênio. Aí o versículo 8, meu irmão, nós vemos assim, ó, até os ciprestes se alegram sobre ti, os cedros do Líbano exclamam, desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Então aqui há um simbolismo e o Senhor faz uma tipificação tremenda. Cipreste, né? Aqui ele não está falando de árvore, mas está falando de povos, está falando de um povo que se guardou, né? Por que se guardou, meus amados? Porque o cipreste, meus amados, ele é uma árvore. Aqui está mostrando cipreste e cedros do Líbano, são dois tipos de árvore, né? Nós vemos que o cipreste é uma árvore nobre que era usada ou significa majestade. Ela é uma árvore que tem um significado de majestade. E o cedro é uma árvore forte e firme, que é firmada, né? Que é firmada muitas vezes. E aí nós também podemos entender que o cedro do Líbano ele era uma árvore grande, uma árvore grande e tem uma característica de madeiras forte e valiosa. Ela foi usada no templo de Salomão, né? Era usada ali para os reis, né? No Oriente Médio antigo, porque tinha a característica de ser usada em palácios e templos, como foi usado no templo de Salomão, o cedro do Líbano. Então, o que é que eu quero dizer ou trazer sobre isso? Que aqui está falando de pessoas, de povos que são firmado no Líbano. O Líbano é
montanha, né? É um congregado de montanha, porque ela vai ter um significado também para o Líbano. Além de ser uma localidade montanhosa, ela significa brancura. Então, todas as plantas ou árvores que estão plantadas sobre este Líbano, esses aglomerados de montanha, ela vai tornar-se branca. Então, como o cedro do Líbano tem suas raízes firmes e fortes, né? E também é uma madeira usada em templos, né? O cipreste também vai ter um simbolismo e um significado também de santidade. E, então aqui está apontando não para a árvore, mas para pessoas ou povos e nações que estão sendo caracterizadas ou tipificadas nessas árvores. Uma que são firmes, estão firmes e fortes, e outras que se tornaram brancos, porque o Líbano, né? Aqui, os cedros do Líbano escramam, porque o Líbano é um lugar montanhoso, né? Aglomerado de montanha, onde essas árvores são plantadas lá, que tem uma representação de Cristo Jesus sendo esta montanha, esse Líbano, que tem um significado de brancura. Então as árvores que são plantadas lá tornam-se branco ou está em santidade, então elas são santas. Então cedros e cipreste estão apontando para um povo santo que lavara suas vestes no sangue do Cordeiro, que está sendo representado no Líbano, que é essa montanha. Nós podemos ver aqui também, meus amados, em 2 Reis, versículo 19, 23, aqui embaixo, que diz: por meio dos teus mensageiros, olha, como foi dito lá em cima, afrontaste o Senhor e disseste, mensageiro, que é o inimigo. O inimigo tem esse mensageiro que vai afrontar o povo de Deus. Com a multidão dos teus carros, subir ao cimo dos montes, os mais interior do Líbano, olha, monte mais interior do Líbano, ao que? Ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo aos seus altos cedros, deitarei abaixo ou derrubarei, é o que eu estava dizendo, né? Que é a palavra a qual ele mesmo vai dizer aqui, cortar, né? Ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Quando os ciprestes se alegram, eles estão alegres, ninguém agora vai cortar a gente, ninguém vai subir para nos perseguir. O cedro e o cipreste, eles se alegram, né? E aqui nós vemos que o rei Senaqueribe, ele está afrontando Ezequias. E aí ele está dizendo, olha, quando eu for aí no mais alto interior do Líbano, né, nessas montanhas, nessa multidão aí, nessa aglomerado de montanha aí, eu deitarei abaixo os seus altos cedros, né? E seus ciprestes escolhidos, meus amados. Olha só. Eita. Seu cipreste escolhido. Então, é o povo santo de Deus, o povo escolhido. E aí ele vai dizer, chegarei às suas pousadas extremas e ao seu tenso e fértil pomar. Então, o que é que vai acontecer? Vai chegar ao seu pomar, que é o campo fértil que frutifica. Serás fecúndio ou frutífero. Está apontando para Efraim também. Então, nós vemos aqui pomar as suas montanhas e lugar fértil. Então ele quer chegar aos escolhidos, que são ciprestes, né? E derrubar os mais altos cedros, aqueles que têm uma santidade. Eu estou aqui fazendo alegoria elevada, né? Ao chegar a um patamar de santidade maior do que outros. E existe, nós sabemos disso. Nós sabemos que Jesus ali tinha 12, mas só 3 que tinham intimidade com ele. Só 3. Não quer dizer que os outros não eram discípulos, mas só 3 que eram íntimos de Cristo. Tem uns que são íntimos do Eterno, do Senhor, e tem outros que são discípulos. E nós vamos entender no milênio que uns serão reis e outros serão sacerdotes, né? Então vamos dar continuidade. Nós vemos aqui que Deus está falando e está tipificando essas árvores, apontando para não pessoas, não árvores, mas pessoas, povos, nações que lavaram as suas vestes e tornaram branca nessa montanha do Líbano, meus amados, que está sendo representado pelo próprio Cristo, né? Então ele não vai subir mais contra nós para nos cortar. Da mesma forma que nós vemos aqui que o rei Senaqueribe é uma tipificação também de um ser espiritual, né? Do espírito do anticristo que agiu em muitas nações e vai agir até o último iníquo, que será o último anticristo.
E o versículo 9, meus amados, vai falar também da queda dele. Mas eu tenho aqui um apontamento que nós já estamos falando do tempo do fim do milênio, em Ezequiel 47, versículo 12, que diz assim: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Entendeu aqui, meus amados? No milênio, essas árvores crescerão, né, na margem desse rio, que vai estar sempre alimentando ela, que é a presença do Espírito Santo de Cristo, né? E essas árvores vão produzir os seus frutos. O fruto é o que sai de sua boca, porque os escolhidos que chegarem a esse patamar de serem reis e sacerdotes, eles vão estar ensinando as nações que sobraram, as nações que restaram, depois que Satanás será preso, será lançado no mais fundo do abismo. Então nós vemos que haverá o quê? Haverá sempre frutos em seus ramos, né? Sempre vão estar verde, produzirão sua colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que sai do templo. O próprio templo é Cristo, então a presença do seu Santo Espírito vai estar ali sobre aquele, né? E seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio para as nações, porque as nações vão viver ali durante 1000 anos, a qual o opressor vai estar preso. Desde Adão até o último eleito, até a volta de Cristo, o opressor está aqui oprimindo, está perseguindo, né? E alguns estão sendo derrubados, sendo cortados, algumas dessas árvores, porque não estão firmes. Por mais que alguns estejam firmes, eles conseguem cair, porque o opressor faz com que a parábola da semente, meus amados, ali sufoca, os espinhos começam a sufocar, e aí a árvore não aguenta, ela murcha, ela não vai dar mais fruto, ela esfria nesta caminhada, e é assim que o opressor trabalha. Então, quando o opressor ele sai de cena, eles se alegram, as árvores se alegram agora. E aí nós vemos aqui, que ele vai dar os seus frutos e servirão de alimento, né? Por isso Apocalipse fala que eles darão os seus frutos durante os 12 meses, né? Vai estar um apontamento para as 12 tribos. E aqui também em Salmo 92, versículo 12, diz assim: os justos, porém, florescerão. Olha só. Então sempre o Senhor está tratando aqui dessas árvores de seres, de pessoas, de nações, de um povo. Então ele está dizendo assim, os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como o cedro do quê, amado? Como o cedro do Líbano, que é o povo santo, está sendo representado nessa árvore. Pois estes são plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus. Florescerão, darão os seus frutos, né? É o que sair, porque eles vão ensinar as nações durante esse milênio. Tem que ensinar, porque quando o inimigo for solto depois de 1000 anos, eles vão ser tentados como todos nós fomos. Então, ele vai ser tentado como nós todos somos. Então, nós vamos estar ensinando a eles tudo que o Senhor passar para nós. O fruto que sai da nossa boca será dado a eles como alimento e as folhas como remédio, né? Nós vamos estar ali sempre alimentando eles direto, lembrando que existe um rei, lembrando como foi a queda dele, como foi a queda desse ser, né? E como foi que tudo isso aconteceu. E aí nós vemos que, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos. Olha só, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes, cheios de vida. E aí nós vemos que esse apontamento, esse simbolismo, essa metáfora que Deus traz tremenda sobre árvores, e mostrando esse tempo do fim, o milênio, a qual nossos frutos vai ser remédio pelas nações naquele grande dia. E voltando aqui para encerrar, meu amado, o estudo, versículo 9 até 11 vai dizer assim, o além que é o abismo, o Sheol, as profundezas, desde o profundo se turba, né? Então a palavra se turbar é agita, estão agitados, né? Estão agitados por ti, para te sair ao encontro.
a tua chegada, porque ele está caindo, é como se fossem as camadas, né, nas profundezas do chão, do abismo. E aqueles reis que ele dominavam, que caíram, como Nabuco, como Senaqueribe, como o faraó, como muitos outros que viveram, né, regados sobre este ser espiritual, essa árvore, né, de Daniel lá, aquela árvore gigante também que dá sombra aos animais, que é uma tipificação dele também, a qual Deus trabalha sempre em todas as escrituras. Então esses vão ver ele caindo e vão dizer: olha, nós estamos aqui ao encontro para ver a tua chegada, e ele por tua causa desperta as sombras de todos os príncipes da terra, a qual os reis que já passaram, árvores grandes também que já viveram, mas foram derrubadas, estão no Sheol, estão num abismo, estão nas profundezas. E ele vai dizer: faz levantar dos seus tronos. Faz levantar quem? Todos eles, todos os reis das nações, eles que estavam na sepultura, né? No mundo dos mortos, eles vão ver Satanás, Satã descendo. Todos estes respondem e te dirão: tu também é como nós, estás fraco e é semelhante a nós, né? Derribada está a tua cova, a tua soberba, ao som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes é a tua coberta. Tu vai ter uma cama de lavas, né? E a coberta de vermes. Então, e algumas traduções vai dizer: ó, nem sepultamento vai ter para tu, tu vai cair direto para o Sheol. E aí eles vão dizer, né? É como os reis, olha, até tu que dominava, que era rei sobre nós, que era o opressor, a tua soberba chegou a isso, né? Fosse derrubada a cova, né? O som da tua harpa, né? A qual também é a característica dele. E aí ele vai ficar, a qual os vermes será a sua coberta, né? E esses reis vão dizer: ah, tu é como um de nós, tu é fraco, tu se achava tanto, mas Deus fez com que ele caísse. E aí ainda vai entrar no versículo a qual todo mundo conhece, é 14:12, que diz: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então aí ele cai, e todos os reis que morreram antes dele vê ele como fosse camadas ali no chão, e ele descendo no profundo do abismo para ficar preso durante 1000 anos lá. E aí Cristo vai estar reinando com a sua igreja. E a amada igreja serão reis e sacerdotes, estão ensinando as nações os frutos que sairão de mês em mês durante esses 12 meses para alimentar eles e eles aprender. Porque no tempo em que esse opressor, né, esse dominador, esse Nico for liberto de novo, enganarão um terço ainda, meus amados. Então esse foi o estudo de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido esse sentido simbólico e espiritual que Deus trabalha nas escrituras, que é maravilhoso. E fiquem todos na paz, né?